Fala galera, aqui é a Pecuária Moreira. Eu venho aqui apresentar para vocês um pouquinho sobre o sistema bovino de produção. É o primeiro vídeo que eu trago algumas informações que não sejam imagens. A gente trouxe até agora algumas imagens próprias, algumas imagens de colegas do campo, produtores, e algumas cenas clássicas, algumas cenas bonitas de se ver de nossa rotina. E eu queria bater um papinho de uma forma unilateral, né? Mas faço questão que vocês deixem seus comentários no vídeo. E em relação ao sistema bovino no nosso país, né? Aqui é a Pecuária Moreira. Estamos iniciando com esse novo normal, após essa pandemia, trazendo algumas informações, alguns encontros virtuais. E eu gostaria de deixar aqui meu bem-vindo nos novos inscritos. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e que gostem das informações que venham agregar ao conhecimento de vocês. O sistema de produção bovina brasileiro tem uma área grande em nosso território, que vai da região Nordeste, Centro-Oeste, Norte, até o sul do país, né? Sudoeste também. E traz algumas informações, algumas formas de cultura, de produção diferentes, que se adequam a cada área e que transforma nosso país em um dos maiores produtores de carne bovina e derivados da linha econômica da pecuária, né? E aí eu trouxe alguns tópicos para introduzir esse assunto, que foi o conjunto de tecnologias e práticas de manejo. A gente passou por uma revolução recente tecnológica e tem agregado muito no nosso sistema de produção, tecnologias de medição de peso, controle de ingestão alimentar, dosagem proteica dos alimentos, das ações aos bovinos, e algumas práticas de manejo que têm sido inovadoras no nosso sistema de produção, o sistema intensivo adequado para cada região, para cada linha de produção diferente. São pontos importantíssimos que devemos se atentar aos dias de hoje, ao moderno dia de hoje, e que devemos aderir ao nosso sistema de produção. Vale ressaltar também que a gente tem um tópico também de muita importância, que é o tipo de animal que a gente trabalha, que isso vai variar de cada área, né? A gente tem hoje um dos melhores raças adequadas ao nosso clima tropical, que é a raça Nelore, que é encontrada em nossa região, nosso país, de uma forma muito vasta, né? E aí depende também do tipo de produção que você quer ter em sua propriedade rural. Se for gado de corte, você tem a especificidade de raça. Se for gado de leite, você vai ter também outra especificidade de raça. E isso vai variar também do clima, do tipo de pastagem e do tipo de manejo que você vai ter com esses animais. Vale ressaltar também essa questão da ecorregião, que eu coloquei no terceiro tópico, porque devemos se atentar à atividade econômica de nossa região, da região de cada produtor, que vai facilitar no trabalho, no comércio de seus produtos. Existem algumas regiões que são clássicas em produtoras de carne, outras regiões já são produtoras de leite, e aí isso vai de região a região. E você está introduzido no sistema de produção de uma determinada região facilita mais na questão econômica, pessoal e relação
entre outros produtores para o benefício da ecorregião. Temos também alguns outros tópicos que vai trazer em relação ao sistema nacional e internacional de produção, que a gente tem que se atentar também aos dias de hoje, que são as previsões de mercado. Lembrando que o mercado tem vida própria, então não depende só de um produtor ou de 10 produtores, ou de uma região, depende de um conjunto de ações, um conjunto de regiões, de valorização de produto, do tipo de produto, da qualidade do produto. Então tem várias variações que vão definir o mercado. E compreender essas variações traz à tona as previsões de mercado, e aí a gente entra nos valores de compra, os valores de ração, o que se gasta de ração hoje, o que se ganha de carcaça nos animais, a qual custo esse ganho é tido. Vale ressaltar também as melhorias dos aspectos gerenciais das produções, as produtoras de carne, as linhas de produtores de leite, como está sendo essa gestão, o envolvimento técnico dessa gestão aí entre os índices zootécnicos, né, que é entre os zootecnistas, e a administração econômica, que hoje é essencial para o desenvolvimento dessa grande máquina bovina, essa grande máquina pecuária, que vai enaltecer cada serviço, né, que a pecuária pode trazer, tanto no aspecto leiteiro, quanto de carne de corte e produção de ração para os animais, e algumas subproduções relacionadas a isso. E lembrando que nós nunca estamos sozinhos, apesar de sermos um conjunto muito forte, apesar de ter parceiros que vai facilitar a nossa atividade econômica, o mercado é muito competitivo, então a gente tem que se enquadrar a nossa qualidade e quantidade do produto, e isso tem gerado uma meta muito alta para os nossos serviços, e que envolve um serviço técnico muito avançado, um serviço tecnológico mais apurado. Nosso país não tem muito ainda a exclusão de serviços não adequados. Tem crescido bastante o serviço especializado, o alto potencial de produção, mas não tem uma exclusão. Algumas regiões no mundo hoje a gente já tem apresentado algumas diminuições bruscas de preços por conta de qualidade e até ausência de atrativos para produtos não qualificados, né? E lembrando também em relação a bem-estar animal e a conservação ambiental, são tópicos hoje muito abordados em todos os parâmetros nacionais. Hoje nós temos uma população super consciente. Esse ano a gente passou por um transtorno terrível, que foi umas queimadas que teve em nosso território brasileiro, que afetou tanto a questão ambiental quanto os animais que foram prejudicados. Então, são tópicos que também faz parte do sistema de produção bovino no Brasil. Teve 2 estudos que traz à tona ao dia de hoje, ao ano de 2020. Um deles foi o do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPA, que em 1997 ele trouxe uma previsão que a população brasileira, 80% dessa população estaria vivendo na zona urbana, e isso traz algumas consequências, né, que afeta diretamente no nosso sistema de produção. A gente teve uma diminuição do público, do grupo rural de pessoas, né? Diminuiu a atividade
trabalhista nessas regiões, mas em compensação aumentou a área de consumo de produtos urbanos derivados dos animais. Aí entra o estudo foi feito em 99, a Revolução Animal, que diz que há um aumento do consumo devido a algumas variações, que inclui o aumento da população urbana, isso já muito comum nas regiões dos países desenvolvidos, e aí por isso que ele traz particularmente pelos países desenvolvidos, porque quanto maior o número populacional na zona urbana, maior o consumo de produção de produtos alimentares de origem animal, né? Aí por isso que trouxe esse termo revolução animal devido a isso. Em consequência disso, devido ao aumento populacional que nós temos vivido atualmente e o aumento do consumo de alimentos de origem animal, houveram as pressões adicionais, que foi justamente o aumento da eficiência do setor agrícola, né? Que não só agrícola, mas bovina também, a gente tem que aumentar, tem sido preconizado um aumento de produção em pequeno espaço, isso se dá eficiência, para que compense esse aumento populacional, compense as demandas oferecidas pelo território brasileiro, né? Não só brasileiro, mas como internacional. Mais à frente eu vou até mostrar como o Brasil tem crescido nessa imagem agropecuária. Aí teve algumas contribuições também dos últimos anos que a pecuária bovina foi implementada, né? Um sistema de produção que contribui não só para os animais, mas também pela qualidade do solo, os fatores físicos e químicos do solo, que foi sistemas implementados no sistema de produção, como o agropastoril, que envolve tanto a questão do desenvolvimento de criação de animais, como desenvolvimento de culturas. Aí entra alguns capins específicos, algumas lavouras específicas, cultura de milho envolvido com criação de leite e essas associações para aumentar o potencial de produção. Silvipastoril, que foi implementação de árvores, algumas árvores que poderiam ser relacionadas com o sistema de produção pastoril. Isso ia favorecer no solo nutrientes como magnésio, fósforo, fosfato e tudo mais. E o agro-silvio-pastoril também, que pode se envolver as três áreas, agricultura, silvicultura e bovinocultura, né? E aí a gente tem, para concluir um pouquinho dessa nossa conversa, eu trouxe aqui alguns detalhes sobre a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela tem como estrutura sustentatória, né, ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje ela está no nosso Brasil há 43 anos, foi fundada em 28 de abril de 1977, e ela trouxe algumas informações, ela tem acompanhado algumas informações muito importantes para que todo produtor deveria saber. No ano que ela foi introduzida, nossa população chegava em torno de mais ou menos 50 milhões de habitantes, até de 50 a 100 milhões de habitantes. E nosso rebanho brasileiro, ele chegava em torno de 107 milhões de cabeça. E hoje a gente tem, em 43 anos, um aumento de mais de 100%, chegando em torno de 215 milhões de cabeça, e classificando a gente como o maior rebanho do mundo, rebanho comercial do mundo. E como eu trouxe mais cedo um pouquinho, que a gente envolve não só o território brasileiro, mas somos
cotados pelo território internacional, né? Chegando a abranger 140 países. Agradeço por vocês terem chegado até aqui. E esse é o nosso Instagram, se vocês quiserem mandar fotos para nós postarmos, vídeos e tudo mais, quiser que postamos vídeos de vocês aqui no nosso canal, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. A gente está iniciando esse modelo novo, né, do novo normal, pós-pandemia. Agradeço a presença de vocês. Vamos melhorar essa questão de apresentação aí ao longo do caminhar do YouTube. Esse foi um vídeo mais só para aquecimento do nosso canal, né? E essa interação que temos com vocês. Um abraço forte e uma boa produção a todos.